grande problema que nós temos é assim, não é a classificação. O problema é a classificação que a pessoa quer pagar o menos imposto. Pode pagar menos imposto? Pode, claro, desde que esteja correto. Então o que o pessoal brinca, né? Ele começa a classificar pelo imposto para chegar na mercadoria. A capacidade inventiva da civilização humana é infinitamente mais dinâmica do que a possibilidade de reunir autoridades e pensar uma forma racional de classificar isso aí com discussões de autoridades do mundo inteiro. Uma vez que eu estive lá, alguém comentou que 1% de tudo que se paga vai para a OMA, mas eu não sei se isso é verdade. Efetivamente, eu não sei se é verdade. 1% de tudo que se paga? É muita coisa, né? 1% é muito, né? Então, assim, foi o que eu vi nos bastidores. Se isso é verdade, eu não sei. Pode ser história. Peguei um Uber, né? A gente pega o Uber lá em São Paulo, Comfort. O que vem? Vem um Toyota, um Corolla, aí chegou o Uber. Falei, Uber Comfort. Eu falei, caramba, que sacanagem. Uber Comfort, um Volkswagen um pouquinho maior, né? Aí eu falei, porra, meu, tudo bem, paguei 30 pila a mais, né? Falei, caramba, né? Vamos nessa. Aí entrei no carro, tudo, a menina pegou a BR, não tenho nenhum preconceito, quero deixar claro aqui. Pegou a BR e tudo, ela falou assim, posso parar pra encher o pneu? Falei, pode, né? E eu aqui preocupado com o horário. Aí ela parou, tinha um carro na frente. Demorando, eu voltei pra ela e falei assim, vem cá, você não se incomoda? Eu tenho um horário, né? Eu falei, para em outro posto. Ah, tudo bem. Aí andou, aí achou um posto, parou. Falei, meu, tranquilo, ela vai abastecer não, encheu os 4 pneus. Ela foi, colocou a mangueirinha lá pra encher em um pneu. 10 libras. Hein? 10 libras. Nossa. Caramba. Aí eu falei, meu, que doida na BR, e tava andando bem, né? Eu falei, que doida. Aí fui, olhei, falei, bom, então agora ela deve abastecer, puta, tô pensando em abastecer. Eu falei, agora ela deve encher os outros pneus, né? Não, ela só encheu aquele. Então, ou seja, ela sabia que ela tava com problema naquele pneu. Aí eu falei pra minha esposa, tô num carro assim. Se acontecer alguma coisa... Né? Caraca, aí já ela falou, Ela falou assim, não, é só esse que tá careca. E o legal do Uber é que assim, você vai lá no Uber e você fala assim, não, problema mecânico, mas você não pode criticar, você não pode fazer nada, não tem, pelo menos eu não achei naquela porcaria lá, você não tem espaço pra falar assim, cara, vocês têm que olhar a qualidade. Agora na volta aqui eu vou pegar um táxi, cara, fiquei bem desconfortável. Mas em que hotel tu tá? Eu tô no Sandris. O Sandri? Aqui em Itajaí? É. Por que pegou a BR? Porque eu tava em Floripa. Ah, tu veio de Floripa, aí foi... Nossa. Cara, não tô doido ainda não, hein? Não, às vezes o Uber dá algum golpe, não, sei lá. Não. Nossa. Tá explicado então a demora. Caramba. Mas então tá, né? Vamos pra pauta. Vamos lá. Vamos pra pauta. Bora. Eu sou o Jonas Vieira. Daniel Correia da Silva. Engenheiro Raia. Rafael Meyer. E vamos entender o que é a Organização Mundial das Aduanas. Ou das Alfândegas. Acho que pode ser os dois, né? Então. Deixa pra depois. Deixa, tá bom. Deixa pra não deu nem o gostinho, então. Segura. A gente tem que segurar a audiência. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Voltamos para falar um pouco mais das relações internacionais, dos nossos irmãos de profissão, para a gente abordar agora a Organização Mundial das Aduanas ou das Alfândegas. Vamos deixar claro agora para mim qual que é o certo. A gente vai ter que depois corrigir o título do podcast, né? Provavelmente. Entender que organização é essa? O que ela faz? Como é que ela influencia o comércio exterior? E estamos aqui hoje com um convidado que já esteve presente lá, então nós vamos poder conhecer um pouquinho mais da prática dela. Mas antes disso, lembra de curtir, lembra de compartilhar isso aqui com alguém do comércio exterior, das relações internacionais, isso é importante para o projeto ir mais longe. Lembra de nos avaliar nos agregadores de podcast, deixa já a curtidinha, não é teu primeiro episódio, tu já sabe que vai ser bom, já deixa a tua curtida para não esquecer. E claro, tenho que agradecer também aos apoiadores de sempre aqui, eu estou com a Locomex, a DAT, a Inglobal, a Ship2Ship, a Get e a Interfreight. Se você tiver a fim de participar desse projeto, fazer parte dele e apoiá-lo, tá aqui o nosso contato tanto na TV quanto nos comentários. Tem também o grupo do Telegram do podcast que você pode entrar, a entrada é franca, tem as regrinhas lá para você se comportar legal no grupo, ótimo lugar para você conhecer pessoas, fazer networking, tirar dúvidas da nossa área. Então agradeço também aqui que eu estou com meu querido amigo Rafael da Inglobal, meu querido co-host, está sempre me ajudando nos temas. Estou aqui também com o Daniel, professor de Relações Internacionais, doutor Daniel, né? Esse é o correto, Doutorando. né? Doutorando. Ainda. Muito bem.
de Relações Internacionais e conforme a gente conversou no último podcast, onde precisar dar aula, tu tá presente. Né? Tamo aí, Coringa. Excelente. E eu tô aqui hoje com o meu amigo querido Raia, Roberto Raia, da Raia Consult, o bichão de classificação fiscal no comércio exterior. Né? Falou de classificação fiscal, a gente pensa em Raia. Raia, muito obrigado por estar aqui também. É uma honra ter você pessoalmente. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito bom estar aqui. Já fiquei olhando esse estúdio, tudo tá aqui, lá. uma A câmera loucura. tá lá. A câmera tá lá, eu tenho que olhar pra cá. Fiquei sabendo aqui, gente. Então tem que olhar pra... Tô treinando. É o primeiro, sempre a primeira vez. Vocês sabem como que é, né? Muitas câmeras, né? Tem que se adaptar, não é bem assim. Obrigado pela participação e pelo convite, né? Participação de vocês. Muito bom aqui. Obrigado, hein? Então, tá, vamos agora entrar então nessa pergunta importante. É a Organização Mundial das Aduanas ou das Alfândegas? Então, vamos lá. Eu percebi que você falou, eu vou ter que corrigir a informação do podcast, né? Que acho que vocês colocaram Não, mas a gente estamos aqui para aprender. E aduanas. Não tem problema, porque eu demorei muito tempo para corrigir essa informação. Demorei anos. Eu sempre chamei de Organização Mundial das Aduanas. Mas o correto, das aduanas não, sempre chamei da alfândega. Mas o correto é da aduana. Que a alfândega é praticamente ali do departamento de desembaraço. E a aduana é uma estrutura maior. Então o que você tem são os membros representados pelas, no caso, Receita Federal e dos outros países. Então é a Organização Mundial das Aduanas. Ah, então tá bom, mundial. Mas nem fala em corrigir, porque isso já dá um frio na espinha da galera do Comex, porque não dá pra corrigir sem multa. Vai fazer uma retificadora aí? 1% do valor aduaneiro, ó, pega essa Não bronca. fala em correção. Com o Rai aqui ainda, né? Falou em corrigir. Não, mas aí é tranquilo, é só a gente ver se é inexato ou incompleto, em 1% de multa. Aí é bem tranquilo. A galera já tá com. Já desligou o episódio aqui. Sim, já estão tristes. Né? E vamos falar então da história da OMA. Vamos falar OMA, né? Mais fácil, então a galera já sabe. Então, Organização Mundial das Aduanas. O que tu pode me dizer, Daniel? Bom, eu vou colocar algumas informações que a gente acompanha. Quero falar um pouquinho do contexto também, né? Do surgimento dela, porque ela vem na esteira de uma transição hegemônica no sistema internacional. Nós estávamos numa passagem de uma hegemonia britânica para uma hegemonia estadunidense. E esse contexto ele envolve o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então a OMA ela é criada, as discussões começam no final da Segunda Guerra. Oficialmente ela vem a partir da década de 50, 1952. Não sei se o Raia vai me corrigir aqui, mas... Não vou não, porque eu não lembro. As minhas pesquisas foi isso. O bom é que dá pra errar que a gente edita, entendeu? Tá tranquilo. Então, assim, esse surgimento em 52, ele na verdade vem na esteira de uma arquitetura que a gente chama de econômica global para lidar com essa nova hegemonia dos Estados Unidos, porque é o mesmo movimento que prevê a criação do Fundo Monetário Internacional em 1944, do Banco Mundial também em 44, da própria Organização das Nações Unidas em 48. Então tem todos os movimentos que reorganizam esse mapa global de organizações internacionais e que vão estar agora funcionando na esteira dessa hegemonia dos Estados Unidos. A imagem e semelhança, em grande medida, dos próprios Estados Unidos, que tomam à frente a liderança desse processo, junto com a Europa Ocidental, né, como o grande centro dinâmico de funcionamento do capitalismo global a partir de 1945. Então foi iniciativa dos Estados Unidos. Na verdade, um consórcio, né, de várias aduanas pelo mundo, mas os Estados Unidos tomam a frente, inclusive no sentido de buscar adaptar as aduanas do restante do mundo aos seus padrões, né, principalmente. Não como dominantes absolutos, mas como dominantes relativos, em grande medida, são as linhas que os Estados Unidos apresentam como boas práticas, como ferramentas, como instrumentos, né? Eles partem dessa liderança, desse protagonismo, digamos assim, dos Estados Unidos. Não é um domínio absoluto, mas em termos relativos é muito destacado. É bom que eles não conseguiram impor as medidas de peso e distância, né? Felizmente. A gente até falou no episódio anterior, né? Pés, polegadas, onças para peso não, né? Aí não colou, não adianta. Mas tem uma situação interessante nisso, que o que acontece, pelo menos quando eu estive lá na OMA, a informação que as pessoas comentavam, é que foi feito o sistema harmonizado. E por que sistema harmonizado? Para harmonizar a codificação dos vários intervenientes do comércio exterior, vamos dizer assim. E por quê? Porque depois essa tabela ela ia para a Organização Mundial do Comércio.
Só que eles fizeram o sistema harmonizado e, no caso dos Estados Unidos, pelo menos na época, ele não adotou. Então você tinha todo o sistema harmonizado, eles passavam por uma tabela, um outro tipo de tabela, para depois chegar na OMC. Então era um sistema harmonizado, mas não harmonizado. Eu não sei hoje como está hoje. Era harmonizado entre os países, vamos dizer assim. Mas para fins da OMC, tudo isso daí não era. Os países já tinham seus próprios sistemas harmonizados antes da Organização Mundial das Aduanas? Eles tinham sistemas de classificação deles. Cada um tinha o seu aí. Cada um tinha o seu. Aí depois que o sistema harmonizado, que foi tendo, vamos falar de homogeneia, não sei se podemos dizer isso, mas harmonizou o entendimento de todos. Porque o que acontece? Com a Segunda Guerra, que é a grande realidade, tinha muita dificuldade para você fazer as importações dos produtos. Cada um usando uma codificação. Então falou, gente, vamos fazer esse negócio andar, vamos dizer assim. Vamos se ajudar, né? Vamos se ajudar. E aí foi o desenvolvimento. O início, se eu não me engano, de algumas coisas... O início de já ter uma harmonização, falar em codificação e tudo, pelos meus estudos que eu vi, é da época da Rússia. E aí foi melhorando. E aí, o desenvolvimento que foi a base do sistema harmonizado, se eu não me engano, é a tarifa austríaca e alemã, alguma coisa assim. Que é aí que eles pensaram essa informação e começaram a trabalhar. É que a gente tem, né, a passagem, Raia, de uma forma de organização estatal, né, que era principalmente predominante até a Primeira Guerra Mundial. Nós ainda tínhamos formas imperiais de organização. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, o Império Turco-Otomano. E a Primeira Guerra Mundial, ela deixa como legado a formalização dos Estados Nacionais modernos, consagrados, que já vinham em processo, né, desde o século XIX. E quando isso passa a ser uma realidade depois da Primeira Guerra Mundial, aí nós entendemos a necessidade de, em organizações dos países, também buscar essas ferramentas mais harmonizadas, né? O processo russo, que vem da Revolução Russa, para o processo soviético, que amplia ainda essa medida, não chega a ser exatamente um império, mas tem características de território e adjacências totalmente unificados. E essa harmonização parte também desse princípio, né? É isso aí. É isso aí. Que legal. Onde é que tá a OMA? Ela tá em algum... Ela tem um... A sede, isso. A sede fica em Bruxelas. Chique, né? Bruxelas. Olha E quem hoje é responsável por financiar? Ela é uma união desses países também? Como é que ela se mantém? A taxa de utilização do Siscomex paga ela, será? É as siglas dos armadores, que a gente não sabe o que significa? Será? Como a gente está no podcast aqui, a gente pode falar à vontade. Eu não sei se é verdade ou não, mas uma vez que eu estive lá, alguém comentou que 1% de tudo que se paga vai para a OMA. Mas eu não sei se isso é verdade. Efetivamente, eu não sei se é verdade. 1% de tudo que se paga? É muita coisa, né? 1% é muito, né? Então, assim, foi o que eu vi nos bastidores. Se isso é verdade, eu não sei. Pode ser história. Mas já serve para corte do podcast. 1% tudo que se paga vai para a OMA. Vai dar ideia pra gente de carga, hein? Botar mais 1% da OMA ali no numerário. E aí põe uma nova sigla. OMA. É isso. Fechou. Não, ainda tá errado, né? Porque OMA em português, né? Tipo, tá tudo errado. É WCO. É WCO, né? Mas no site é WCOMD, né? É o World Customs Organization. Quantas pessoas trabalham na OMA? Vocês têm noção disso? Eu não sei quantas pessoas. Eu sei que o prédio é bonito, viu? O prédio é bonito. Não acho que são muitas pessoas, porque ele tem a parte inferior, que é as plateias, o mezanino. Eu acho que são 2 andares ou 3 andares, assim. Mas não é assim algo enorme. Ele tem muito espaço e muito bonito. A arquitetura dele e tudo. E é legal assim que quando você desce para a parte dos auditórios, vamos dizer assim, cada espaço tem uma fotografia. Então, assim, você tem lá a fotografia da aduana brasileira, você tem a bem legal, assim. E até quando eu estive lá, acho que isso daí deve estar lá no meu canal do YouTube. Depois entrar lá no canal do YouTube lá. Vamos deixar nos comentários. Deixa nos comentários. É interessante porque assim, ainda tem cabine. Sabe aquelas cabines que se usavam antigamente? Ainda tem Super-Homem, cabine. assim? É quase assim, né? Você entra lá. Mas bem legal. Sobre financiamento, né, que a gente estava comentando, é interessante ver que
na história, a gente tem textos que vêm da formação em economia, nas relações internacionais também, começaram a surgir muitos debates ao longo, principalmente dos séculos XVI e XVII, quando já se tinha um saldo positivo das grandes navegações e começa a se ter uma ideia de organizar um pouco melhor, né, esse fluxo de mercadorias, se ter, por exemplo, uma moeda, uma referência de compensação, que foi quando o padrão ouro foi instituído e os câmbios diferentes entre os países. Todos esses movimentos, eles corroboram uma ideia de ensejar uma necessidade de organização do comércio exterior, né? E tem um ponto interessante disso, que são autores clássicos. A gente tem William Petit, que é um autor clássico da economia, é um irlandês radicado na Inglaterra, e ele faz estudos sobre como surgiram os direitos alfandegários, né? Ou seja, a cobrança dos impostos de importação entre os países. E ele apresenta que a ideia de ter o imposto de importação cobrado, ele vem de basicamente duas naturezas. A primeira natureza é uma garantia de segurança para o comércio internacional, ou seja, né, garantir com todo aquele período da pirataria, dos corsários, de interceptação de navios, etc., garantir que houvessem estruturas internacionais que pudessem viabilizar esses transportes de longas distâncias com segurança, né? E um segundo movimento que era justamente de organizar uma estrutura aduaneira nacional, as receitas federais, entre aspas, aqui de todos os países, que pudessem supervisionar o comércio exterior, né? E é curioso isso porque muitas vezes a gente parte de um princípio assim de por que cobrar um imposto de importação, né? Se eu não pago imposto para mandar do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, por exemplo, paga-se, claro, algum tipo de imposto, mas são diferenciais, são tarifas menores. Por que a gente paga um imposto tão maior para mandar para o Uruguai aqui do lado, por exemplo, né? Mas essa organização nacional das aduanas, e que depois vem a se desdobrar numa organização internacional, ela tem esse princípio, né? Garantir a segurança das operações e garantir também a estrutura do corpo burocrático que vai organizar administrativamente todo esse processo, né? Então, em termos de financiamento dos 1% que podem ir para a OMA ou não, né? Seria absolutamente razoável que houvesse uma contribuição dos países, muito provavelmente, considerando que essa é uma organização internacional, muito provavelmente o grau de cotas com os quais os países contribuem são distintos, né, de acordo com as suas capacidades. E, claro, os graus de influência que se tem também sobre composições de conselhos, de diretorias, de comissões, também vão acompanhar o peso dos países no sistema internacional. Mas a ideia é se garantir minimamente um equilíbrio em nome da segurança e da organização desse corpo burocrático e administrativo para o bom andamento das transações internacionais, né? O que mais que a OMA quais são as responsabilidades da OMA? O sistema harmonizado? Conversar entre as alfândegas, essa comunicação? O que eu vejo assim, eles têm uma série de protocolos que eles acabam fazendo e trabalhando. Quando você teve várias implementações, então assim, você tem situações, eles têm vários frameworks, institucionalmente, departamentos voltados para as questões de comércio exterior. Então, assim, o meu, sempre que eu fui lá, eu vou sempre na parte de classificação de mercadoria. Mas você vê, teve um brasileiro que ficou um bom tempo lá na OMA e ele estava trabalhando assim, sobre melhorias, questões de desembaraço, vamos dizer assim. E isso é muito interessante, né? Porque você tem um pool, então você tem, por exemplo, questão de você tem um comitê de classificação de mercadoria. Então você tem pessoas que são do departamento técnico, que trabalham lá, né, de outros países e que estão lotados lá. Você tem questões que estão desenvolvendo frameworks para você poder estar utilizando em alfândegas. Então isso é muito importante. Isso é muito importante porque você tem uma visão global e com certeza facilita, né? Não dá para dizer que não facilita. A ideia é tipo, então fazer esse pool, fazer um benchmark, vamos dizer assim, entre as aduanas e ver as boas práticas e tentar encontrar algo mais próximo delas para elas trabalharem parecidas, mais ou menos isso? Eu acho que essa padronização mundial, né? Eu acredito que sim, porque assim, quando eu te vi lá, eu já fui várias vezes, mas da última, que foi em 2019, teve primeiro, 2019 foi a Convite, que foi o sistema harmonizado, os 30 anos do sistema harmonizado. Só tem 30 anos? Em 2019 tinha 30. Nossa, mas
Caramba, achava que era mais antigo. Mas se você pensar que o sistema harmonizado tem 30 anos e você ainda mantém a mesma dinâmica, é algo absurdo, assim, né? É uma quase baita lei. vitória, né? É uma Bastante baita tempo. vitória. E, claro, foi se falar o que poderia melhorar. Mas aí, voltando no tema principal da tua pergunta, e aí tem os cursos. E aí teve o Knowledge de 2019. E o Brasil é case de sucesso. O Brasil é case de sucesso. Então, o que acontece? Você tem situações de todo esse sistema que o Brasil tem, gerenciamento de risco, tudo isso daí, é case de sucesso. Então, assim, existe esse compartilhamento de informações. E eu faço parte do editorial Board, bem interessante, um site bem interessante, chama Custom Clearance. Depois eu deixo aí no link aí para vocês. Agora que você está tendo DIs digitais, vamos dizer assim, no movimento na Europa. Eu tinha ouvido falar nisso também, eu me impressionei, cara, que assim, ter o documento eletrônico no despacho aduaneiro é uma coisa revolucionária. Tipo, a gente tem isso, né, há muito tempo. Há muito tempo. Pô, a gente tem desde 94. Sim. Isso eu ouço até desde a faculdade que o Brasil, em relação à informatização dos sistemas de comércio exterior, é exemplo, né, para vários outros países. Né? Outros países vêm até a gente para entender como funciona, e o controle que a Receita tem é realmente um exemplo, até por conta de tantas jurisdições separadas e formas da mercadoria entrar, portos diferentes, enfim, ainda assim é algo que serve de exemplo para os outros países. Né? Eu não sei se também é com relação à rigidez e questão dos tributos, né? Que a gente sabe que os tributos são uma extra fiscalidade, mas mesmo assim, né? Então aqui talvez tenha uma rigidez muito maior do que se você pensar talvez em outros países, né? Isso eu acho que é um ponto que tem que levar em consideração. Quando eu visitei, e normalmente quando você vai fazer um curso, eles sempre te dão uma visita. Não é que te dão uma visita, tá lá no pacote, né? Que não te dão nada, você paga. E aí eu tive algumas oportunidades, uma delas eu fui para o porto de Roterdã, né? Então quando entrou no porto de Roterdã, eu vi aquilo e falei, meu Deus, que absurdo. Entrando na sede, no que se pensava da customs dele, parecia um Google, assim, um prédio, vidros, entra cafeteria. Eu falei, meu Deus, tá de brincadeira. Piscina de bolinha, escorrega também, não? Quase. E o interessante, assim, eles já na época, que também o Brasil estava ali, né? Mas já tinham situações que eles usavam escaneamento, e o próximo passo que eles iam no final do ano, eu não lembro que data que foi isso, mas eles já iam automatizar. Então, ainda naquela época, alguns containers eram selecionados, tinha os agentes que faziam a verificação física, visual. No final, eles já estavam ia fazer por software. E tinha um outro escaneamento, esse foi fantástico, que era por trem, que o trem passava numa velocidade de 100 por hora e fazia o escaneamento. Caramba. O trem em movimento estava sendo escaneado. Estava sendo escaneado. Legal, eles tinham um portal. Caramba. E estava sendo escaneado. Não, mas legal isso também, porque assim, né, a gente tem muito a ideia do... Porque me parece, né, nesse quadro, que nós não conseguimos ir além em termos de desembaraço aduaneiro do processo por conta de algumas dificuldades de acesso a tecnologias e massificação dessas tecnologias, mas o ímpeto, o incentivo e o que se faz com os recursos existentes, né, deixa o Brasil em uma posição de destaque nesse cenário, né? Isso é impressionante. A gente tem lá nossas dificuldades no despacho aduaneiro, mas é realmente quando a comunicação se torna humana, né? Agora, o problema no sistema, claro, às vezes o sistema cai, fica lento e tal, assim. Normal como qualquer sistema que a gente adquire, claro, né? Sim, claro. Isso é natural. Mas é exceção, né? Exceção. Se for ver todo o tempo que ele está disponível pra gente registrar uma DI, que as autoridades não nos ouçam tanto, né? Porque talvez aí o projeto de um porto sem papel vai ficar para 2080. Não, mas ele já avançou bastante, né? O porto sem papel. Até isso, né? Ele já avançou muito. Já tá bem. Mas vocês estavam comentando isso, e aí quando vocês estão falando do desembaraço, foi bem interessante, porque eu assim, conheci o chefe lá do... Qual que foi? Foi da Antuérpia. Adoro ter amigo assim, que conhece gente importante. E aí, visita pela OMA. Visitamos e tudo, aí tinha um rapagão que era o chefe, assim, devia ter uns 28, 29 anos, ou ele era muito bem conservado. Mas ele era o chefe de tudo. E aí ele estava comentando, né, porque eles liberavam containers normalmente em 4 horas. E aí eles tinham uma equipe que era do Mobile Team. O que acontecia? Quando eu tinha que fazer uma vistoria,
automaticamente esse pessoal só que tinham 100 agentes no porto, vamos dizer assim. Ele já era contatado via celular, ele já chamava o despachante via celular, o despachante já ia com toda a documentação e eles já faziam a conferência. Então depois que quem puder dar uma olhada lá no LinkedIn, porque eu fui mandando as informações do tempo que eles demoravam para liberar carga, como eles faziam, assim, é fantástico, simplesmente fantástico. Já pensou, você tá aqui, o fiscal te manda no seu mobile, Tim, vem aqui, confere aqui, parece aqui no Porto. É um sonho, né? É um sonho, né? É um sonho, né? Eu e tu temos em comum que a gente levou já muito chat de espera em Porto esperando o fiscal chegar, né? Eu também já fez levei. muito canal vermelho? Já. Eu também já. Puta, marca pras 8h30, chega às 11. Tu tá lá esperando. Ah, não, eu marco às 10 mais uma. É das 10 às 11, porque é trânsito, não tem como. Não, mas tipo, pra nós aqui, tipo, Itajaí, Navegantes, aqui é região, pra nós chegar é tranquilo, né? Tá. Tipo, diferente de Santos, né? Que já dá mais trabalho. E a gente chega no horário e os caras já estão lá fazendo, já estão lá trabalhando. E essa parte é complicadinha, assim. Bem Mas complicado. são os detalhes humanos, né? Não é culpa da tecnologia, né? Não. Sim. São os detalhes humanos. Você deu vários exemplos de vezes que você visitou lá, né, a UMA. Por que alguém vai para lá? Além dos cursos, né, que você falou que participa. Conhecer os peixes grandes. Por que alguém iria para lá? No meu caso, assim, eu tô credenciado na Receita, não sou funcionário da Receita, mas eu tô credenciado como perito desde 97. E eu sempre gostei, eu amo a classificação de mercadoria. Então, assim, eu comecei a fazer alguns cursos aqui, fui, chegou aqui. Aí eu fiz um curso muito bom, que depois essa pessoa é associado lá do escritório, que é o Sérgio Castro Neves. Esse é um cara que conhece muito, um fiscal aposentado da Receita e teve uma vivência muito grande na OMA. Inclusive fez questões de tradução da TEC, né? Do Sistema Harmonizado para TEC, tudo isso daí. Como é que é o nome dele? Sérgio Castro Neves. Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado. Porra, conversa inteira, tinha que te agradecer, cara. E ele, Um abraço. e uma das brincadeiras que eu falo com ele, eu falo, escreve um livro, porque assim, às vezes você começa a perguntar alguma coisa pra ele te conta a história, por que daquilo, né? Nossa. Que a gente não isso sabe. É legal, caramba. E aí a gente acha um pouco louco, porque assim, com a pandemia não deu mais pra se encontrar, mas quando eu vou pro Rio de Janeiro a gente se encontra, nossas esposas ficam conversando de algo que nós normalmente não sabemos, nós ficamos bebendo e conversando de classificação de mercadoria, então acha totalmente louco, mas a gente fica numa boa, a gente já foi pra Argentina, a gente para e fica conversando de classificação. E aí, o que aconteceu? E eu queria conhecer. E normalmente esses cursos não podia, porque eu sou público, né? Público não, eu sou privado, né? E aí eles abriram, acho que foi a primeira turma em 2006, primeira ou segunda turma. E aí foi um curso de classificação bem interessante, porque era para... Primeiro você já fazia um treinamento antes. Não tinha todo esse infoproduto e tudo, mas você fazia aqueles treinamentos via computador e tal. E depois você tinha 3 dias de imersão, face-to-face, 20 pessoas. Então foi a primeira vez que eu falei, eu queria saber, porque assim, eu queria ter informação, eu queria buscar conhecimento, tudo. Hoje o curso é interessante, mas eu tenho meus, vamos dizer assim, algumas situações, porque o curso hoje não é mais só de classificação de mercadoria. O curso hoje é, acho que 1 dia e meio, uma semana de 5, que eles chamam de Knowledge, e envolve outros temas, certificado de origem, uma série de temas que para mim não é a minha área de atuação. Então isso para mim eu acho um pouco delicado. Mas assim, aprendi muita coisa lá, muita coisa. Complementando. E esse foi o meu objetivo, falar, bom, se falavam tanto da OMA, e onde é que fica a OMA? Pois é, imagino que todo mundo que está ouvindo também tenha isso, por isso que eu fiz essa pergunta. E eles têm, então, pelo que você falou, vários comitês que trabalham assuntos específicos que sejam comuns a essas aduanas que fazem parte do movimento. Bem legal. Não, e também tem, por exemplo, quando você fala, ele tem o HSC Committee, que é mais ou menos assim, você tem uma situação que o Brasil tem uma dúvida de classificação de mercadoria. Então ele pode submeter esse comitê lá da OMA e ela dá um retorno. E você tem também as reuniões. Então o que acontece? O interessante é que, e isso para mim foi um choque, a primeira vez que eu fiz um choque, muitas pessoas do comércio exterior não conhecem isso, até vou fazer um jabazinho aqui, lá no meu livro de classificação de mercadoria, da Aduaneiras, eu falo da classificação do smartwatch e o motivo, mas você tem uma situação, foi bem interessante, que ele colocou na mesa, colocou assim, olha, como que vocês classificariam isso aqui? Era uma lanterna com um rádio. E aí você fala, mas tá, vamos lá, regra isso, esquece regra 1, regra 2, vamos para facilitar, vamos na final, vamos lá definir a função principal. Aí você fala, mas qual que é a função principal? Depende, se tá escuro.
A lanterna. E se você tiver no camping, claro, talvez o rádio. Pois é. E aí você não conseguia definir, mas ele pede para definir. Aí ele pegou, fez assim, falou, gente, a gente tá com 20 pessoas aqui, quem vota em lanterna? Aí escuta, aí votaram, vamos por 20, vou chutar que 9 levantaram a mão lanterna, 11 levantaram a mão em rádio. Aí ele falou assim, acho que chama Tomcat esse produto. Aí ele falou assim, bom, a partir de hoje é rádio. Eu falei, não, como assim? Como assim? Não, mas e as regras, o que a gente estuda e tal? Então tem uma situação que vocês vão poder ler isso no livro, que do smartwatch, os países membros se reúnem, e é legal isso. É muito interessante, porque quando você lê a nota... Tu tava presente? Não tava, queria estar. Tá, mas tu votaria como? No smartwatch? Não, na lanterna com rádio. Ah, não, eu tava presente, eu votei na lanterna. Voto vencido. Lanterna com rádio ou rádio com lanterna? Né? É mais por ou quê? menos isso. Por que tu considerou isso? Não, na época, o que eu pensei, eu falei assim, tá, você tem, pra mim, em termos de funcionalidade, eu acreditava que a lanterna teria a função principal pelo jeito do design do produto. Essa foi minha linha de raciocínio. Faz sentido. Eu tava pensando aqui, o que se propaga mais nesse produto? O som do rádio ou a luz da lanterna? Eu fiquei pensando, será que isso faria sentido? Mas e aí você vê como é difícil. É muito difícil mesmo. Porque quando você chega com um produto, aqui que você tem que definir a classificação de mercadoria, você não pode chegar aqui e falar, vamos votar, e falar, ó, fiscal, nós votamos e chegamos nessa classificação. E lá, o que foi muito interessante é que, assim, por um lado, assim, se você ler as regras de classificação, ela tem toda uma parte filosófica, e aí é humanas, não é exata. Exatas, né? Aí, sendo humanas, cai pro lado que você quer. E aí parece meio que advogado, né? Apesar de eu ser advogado, mas cai pro lado que você quer. E quando você começa a ver isso, você começa a ver as definições são muito fortes. Tanto para colocar o smartwatch, vou falar do smartwatch, que é o caso que eu tenho, tanto para você falar que ele está no relógio, como você falar que ele está no 8517. Tem um outro exemplo que eu também dei, que foi assim, sabe implante de dente? Implante que você usa. O implante inicialmente ele foi classificado como parafuso. Aqui, Brasil, vamos falar de Brasil. Porque ele rosqueava. Porque ele rosqueava parafuso. Depois decidiram o quê? Não é parafuso, ele é lá no 90. Só que assim, a brincadeira que eu faço, e eu tive acesso às consultas e está pública, é só entrar no Normas e verificar, que quando ele tem a solução de consulta da Receita para parafuso, quando você lê a descrição, você fala, é parafuso. Quando você lê a descrição do implante, você fala, caramba, sabe que ele é um implante? Só que nós estamos falando do mesmo produto. E solução de consulta a gente não pode usar como uma jurisprudência, né? Então, pode, né? Por que não poderia? Quando eu sabia, não podia, que isso não te dá segurança na importação, que Se tu pode for- usar aquela classificação fiscal. Se for a mesma mercadoria, o que acontece? A Receita, não sei a IN de cabeça, mas assim, tem até um certo ano que dali em diante você pode usar a solução de consulta para a mesma mercadoria. O que acontecia no passado? No passado, a solução de consulta era específico por pleiteante. O Jonas Isso. foi lá e pleiteou. É. Beleza, só vale pro Jonas. Hoje não, é público e todo mundo pode usar. Ah, tá. Então eu que tô desatualizado. Só que assim, quando você dá uma olhada no texto, tem justificativa para ser parafuso e tem justificativa para ser lá no implante. Ambas bem fundamentadas. Né? Muito bem fundamentadas. Então, e assim, e aí até um amigo chegou e falou para mim, espero que você esteja vendo esse podcast, falou, porra, mas você tá falando isso aí no mercado, o pessoal vai achar que o nosso trabalho não serve para nada, porque você tá falando que é votação. Eu falei, não, tô falando que lá se vota. Que é muito fora da realidade, né? Não, porque lugar Não é qualquer só um pra votando, isso. né? Isso, Não é qualquer um exatamente. votando, né? E porque aqui, por exemplo, chegou o Tomcat. Tá, eu vou justificar que eu, no meu entendimento, se for indo pela característica principal, eu for votar, vou fundamentar, vou falar, meu entendimento vou falar pro cliente, olha, meu entendimento é luminária, vamos dizer assim, lanterna, não luminária, mas lanterna. Agora te digo uma coisa, faz um pleito de solução de consulta para você não ter problema. Ponto. Uhum. É isso que tem que ser feito. É isso que você tem que ser feito. Enquanto isso a carga tá lá parada, eu tô querendo embarcar, né? Não, mas Porque normalmente a gente deixa isso pra depois, né? É. Quando a gente vê esses problemas. Então, mas o grande detalhe que tem que existir no Comex, e que talvez muitas pessoas ainda não se atentaram, e
está acontecendo isso, na minha época sempre assim, deixa ver o que vai acontecer. Agora todo mundo tem que trabalhar previamente. Tem que trabalhar previamente. Você tem que... você vai importar? Vou importar. Então vou analisar. A primeira importação é uma classificação fácil? Legal. Não, é difícil. Vamos fazer um pleito de solução de consulta. Está muito mais rápido. Demorava 2 anos e meio, 3 anos. Alguns dizem 6 meses, alguns dizem 1 ano, mas está mais rápido. Quanto tempo tá o levando OEA, agora? 45 dias. O OEA tem tudo a ver com a OMA, não tem? Não, o OEA... Tem uma parte lá que eles fizeram lá. Mas o OEA não é minha praia. Eu vou ficar bem quietinho dessa área. Vou deixar para outros amigos falarem. Não sei Vou pegar uma carona bem rápida aqui no tema da OEA, porque de fato, entre as organizações internacionais que são representativas de continentes, entre países e tudo mais, a OEA é a mais próxima da OMA que a gente tem. Né? Tu tá falando do... Enquanto organização, não a OEA da OMA, são duas coisas distintas, mas assim, e aí a OEA da OMA, né, a gente teve uma decisão recente, inclusive dessa semana, que eu estava acompanhando e vindo aqui estudando para a gente participar, que entre Brasil e Estados Unidos houve uma aproximação durante essa semana. Verdade. A partir da OEA, e aí houve uma possibilidade... A partir da Organização dos Estados Americanos, né? Não do Programa Operador Econômico Autorizado. A partir da organização, isso, exatamente. É que tem essa bagunça entre... Aqui fora é entre a os EOA, OEA. né? Exato. Fora. E aí, entre a organização, dentro das relações do Brasil com os Estados Unidos, e que foi intermediada pela OMA, né? Teve uma participação da OMA também. Então, isso foi um elemento aí que a gente está agora em setembro aqui de 2022, então foi algo recente e que aproximou também essas relações entre os países. O que né? tinha nesse acordo mesmo? Tu lembra? Era algo que, eu não vou ter os detalhes, mas é uma aproximação dos trâmites aduaneiros a serem utilizados no Brasil e nos Estados Unidos, vinculados às boas práticas. Então, empresas que fossem certificadas aqui no Brasil teriam facilitação para processos de desembaraço nos Estados Unidos. Então é nessa linha. Quem for operador econômico autorizado aqui, provavelmente vai ser... Para poder mais facilitar, exatamente. Isso é bom, porque é chato tu importar do norte-americano. Tu já teve experiência? Sim. Ô, povinho arrogante. Meu Deus do céu, cara. Não, é difícil, cara. Eles são, assim, um umbigo do mundo. Se tu não tiver com uma compra grande dos caras, eles não... Mas você sabe tratam direito, cara. É chato. Que é interessante, quando eu estive lá nesse evento em maio, porque eu tava lá no Dia do Trabalho, Aonde? Na Organização Mundial das Alfândegas, em maio de 2019. Tá. E aí o evento foi assim... Das alfândegas ou das aduanas? Das aduanas, tá vendo? Olha só, das aduanas. Multa. Você viu só? Multa de consumo. 1% falando aduaneiro. Mas foi rapidinho. Desculpa. Não, tranquilo. Foi rapidinho. Não, então tem o desconto de 50% lá, né? Autocorreção. E o que acabou acontecendo? Tinha uma pessoa que ele já chegou a trabalhar lá na OMA um tempo, né? E depois ele estava nesse evento dos 30 anos e deu uma boa colaboração. E aí eu peguei o contato dele pelo LinkedIn e tudo. E aí você começa a entender um pouco a cabeça do americano, porque a cabeça do americano, ele fez assim, tá escrito no LinkedIn dele: eu servi o meu país na OMA. Nossa, vocês têm ideia o que é isso? Assim, orgulho. Não estou falando nada de política aqui, nada disso que eu não gosto, mas assim, eu servi o meu país na OMA. É diferente, eu trabalhei da OMA. Eu servi, e aí é bem isso mesmo. Ele serviu os interesses do país dele na OMA. E a gente via situações lá de discussões que realmente ele pontuava o que ele achava interessante. Então, isso eu acho que é muito forte, né? Sim, isso é muito legal. Mas assim, quando você vai lá na OMA, você pontua conforme os interesses do país ou realmente olhando o melhor para todos e... Eu não sei te dizer, porque eu só participei dos Não cursos, falei dele, né? Eu estou falando com quem vai lá. O que eu vi, assim, porque nesse caso aí que foi das discussões que teve, cada um colocou alguns pontos de divergências e de melhorias no sistema. E ele colocou alguns pontos muito importantes. Eu não sei se internamente, se quando tinha as reuniões. Mas, por exemplo, um caso assim, aí a gente tem que imaginar. Eu não posso falar se teve interesse, mas, por exemplo, um dos casos, e aí eu aprendi, por exemplo, você tem as regras de interpretação do sortido para venda acondicionada varejo, e que é a 3B,
E quando você entra nessa regra, para você poder classificar um sortido, tem que ter uma inter-relação, tem que ter uma série de coisas. E aí o que acontece? Ele deu um exemplo de uma boneca e um batom. E aí você começa a pensar assim, tá, mas eu tenho a boneca e eu tenho o batom. O batom é para criança e eu tenho a boneca. Onde eu classifico isso? Só que os dois estão dentro do mesmo invólucro. E aí o que eles fizeram? Fizeram uma nota de seção, quem quiser procura lá, nota de seção de capítulo lá 95, dizendo que mesmo que não tenha essa inter-relação, para brinquedo, classifica junto. Por quê? Porque isso estava dando problema. Por exemplo, e aí você tem uma outra contrapartida. Por exemplo, se você pensar lá, esse daí é bem interessante. Que aí esse foi até gozado, que era, você tem o blister, e no blister você tinha uma lanterna, sempre a lanterna, você tinha uma lanterna e você tinha um alicate. E ele falou, gente, isso aqui é um sortido acondicionado para venda a retalho. Você vai classificar pelo artigo que confere a característica essencial. Qual é o artigo? E aí foi uma discussão, né? Não, vou trocar a lâmpada. Eu falei assim, não tem interdependência. Aí olha a loucura. Olha a loucura, olha a loucura. Alicate, no alicate, na classificação do alicate. Lanterna, na classificação da lanterna. E o blister, separado proporcionalmente para atribuir o valor de cada um. Nossa. Isso é loucura. Caramba. Meu Deus. Aí o que acontece? Importadores não coloquem lanterna em seus produtos. Cara, Só eu dá acho problema. que, pelo que eu tô vendo, assim, ó, a lanterna tem que acabar. Tem que acabar a lanterna. Voltar a Dois usar exemplos. usar lampião, né? Os problemas E do aí o que acontece? Como todo mundo classificar, não é 3B, vai pela 3C, o mais afastado da tarifa. E tem poucos casos na Organização Mundial das Alfândegas que foram classificados pelo 3C. Então até brinco quando eu leciono no curso de classificação de mercadorias, é assim, caiu na 3C? Caiu. Volta tudo que tem alguma coisa errada. Agora, você já imaginou o que é mais fácil para você convencer o fiscal? Que você vai separar o blister, que você vai fazer isso, aquilo. Fala, chefe, tem lanterna e tem alicate. Ó, eu não sei a classificação aqui de cabeça, mas Vê vamos qual que tem chutar. o imposto de importação mais alto e mete nesse. Pô, ele já fala da experiência dele. Eu já ia falar, ver qual que é o mais afastado. Mas ele já. Não. Tu quer garantir que não vai dar multa? Põe o que tem o imposto de importação mais alto. Né? Eu perguntei dos interesses de quem tá lá, porque eu fiquei pensando assim, não sei se acontece, mas eu não duvido também. Entra alguém lá com um certo interesse, né? Um lobby malvado, né? Que não vamos dizer que todo lobby é ruim também. Digamos que ele chega lá assim com uma lanterna. Vamos pegar a lanterna. Não! Eu acho que a lanterna não devia estar classificada como lanterna, devia estar classificada como outras obras de plástico. Tipo, porra. Entendeu? Mas eu não acho que chega nesse sentido, porque assim, o que você vê em muitas situações, eles não estão discutindo imposto. Eles não estão discutindo imposto, eles estão discutindo a forma de classificar. Mas mas normalmente NCMs de outras obras e não sei o que tem um imposto mais baixo do que... Mas eles não veem, por os cursos que você faz lá, ninguém está vendo questões de imposto. Ah, tá. Então, não se tem loucura assim. O grande problema que nós temos é assim, não é a classificação. O problema é a classificação que a pessoa quer pagar o menos imposto. Pode pagar menos imposto? Pode, claro, desde que esteja correto. Então o que o pessoal brinca, né? Ele começa a classificar pelo imposto para chegar na mercadoria. Eu tive assim, pouquíssimos... Não sei quanto ao Rafael também da importação. Eu tive pouquíssimos casos de divergência de classificação fiscal na questão da posição, nos 4 primeiros números. Mas eu lembro que eu tive uma vez um caso... O que era que eu estava importando? Não era chapa de aço. Era perfil de aço. E, cara, eu tava discutindo com o cara que ele queria mudar os 4 primeiros números. Não, tu tá errado. Eu falei, gente, a descrição, tirando fora o idioma, é a mesma coisa. Até os 6 primeiros números, a posição do mais, é a mesma. Então, assim, alguém tá de alguém tá errando muito na interpretação ou tá de má índole para querer utilizar uma outra classificação fiscal. Porque eu entendo assim que o nosso sistema... é nosso também, né? Também. Todo mundo usa. O nosso sistema harmonizado é tão bom que, cara, não pode ter discussão nos 4 primeiros números, cara. Eu entendo assim, por experiência. Eu não sei o que o Rafael acha. Bom, eu também, assim, a experiência pensando em algo que teve muita divergência, eu só consigo lembrar muito de questões que eram os mesmos primeiros dígitos e principalmente, eu acho que deve ser algo comum, partes e peças de máquinas. Ah, sim, eu aí acho que isso era o que incomoda. mais... porque daí algumas coisas estão dentro das partes e outras têm uma classificação específica, e aí sempre, né, tinha esse entendimento, mas geralmente ficava dentro
dentro disso. Ou tipo, mas são regras que já estão pacificadas, né? Esse é o detalhe. Já existe essa regra. É que aí a gente se incomoda no conhecimento de embarque, né? Que a gente tem que informar. E aí, assim, quer informar diferente. Mas daí cara. o entendimento, tipo, fica naquela do entendimento do dia a dia, né? De, às vezes quem tá tecnicamente, porém o conhecimento de classificação fiscal não há esse conhecimento das regras. Então a gente fica discutindo, isso aqui é uma mola ou é uma parte da máquina que tem o formato de uma mola, né? E eu sei que já existe, né? A regra já é clara sobre isso, mas no dia a dia, na prática, eu vejo isso ainda acontecendo. O grande detalhe que eu vejo, assim, se for ainda algo técnico, o engenheiro sempre está pensando para tudo. Qualquer coisa que você for perguntar para o engenheiro de uma máquina, ele vai falar que é parte. Qualquer coisa. Sim, porque a cabeça dele funciona com parte. Isso. E a cabeça dele funciona com parte. O que você tem que ver numa classificação de uma mercadoria é se aquele produto tem identidade na tarifa. O exemplo que eu dou lá no curso de classificação, que é o básico, a bateria. Se for falar para o engenheiro, ele vai falar, é parte do carro. Não. As baterias têm identidade na tarifa. Isso, então você tem que começar a dar uns exemplos assim. Ou, por exemplo... Pode ser outras obras de veículo. Tem que ter a bateria. Outras obras de veículo. De veículo automotor. E, por exemplo, eu fiz um treinamento para uma empresa e foi bem interessante, porque aí a gente começou a colocar produtos que eles poderiam entender, né? Assim, produto que é do dia a dia. E o famoso exemplo, né? Porque quando chega na alfândega, todo mundo fala, tá bom, mas onde você classifica um carro sem motor, sem as rodas? Você classifica no carro, porque esse ainda é legal, bonito, lindo, tá lá na NESH. Mas e quando não tá? E quando não tá? E assim, e o detalhe principal na regra de classificação na 2A é assim, artigo incompleto, ele na realidade fala incompleto ou inacabado, mas vamos falar do incompleto. Incompleto, desde que apresente a característica essencial do completo. Resumindo, isso é filosófico. Sim, pega o Isso é carro sem filosófico. motor. Automóvel. Automotor. Cadê o motor do automóvel? Ele ainda é um automóvel? Sim. Agora, olha as tretas. E se tiver uma lanterna junto? Tem uma... É uma lanterna com o carro? Aí... E tem uma questão também que é, pegando carona nessa linha mais filosófica, né, que o Raia estava colocando, anterior a isso a gente também tem que pensar um pouco que, claro, a crítica aqui, a certa morosidade, alguns problemas de classificação, algumas coisas que nos pareçam incongruentes, elas vão aparecer, isso é normal. Agora, é fundamental perceber também que o mercado, né, a capacidade inventiva da civilização humana é infinitamente mais dinâmica do que a possibilidade de reunir autoridades e pensar uma forma racional de classificar isso aí com discussões de autoridades do mundo inteiro. Né? Então, a gente tem que considerar que isso é uma parte intrínseca do comércio exterior também, né? Essa corrida vai sempre ficar acontecendo, né? Exato, e é uma briga de gato e rato, não adianta, vai correr atrás sempre. Eu lembro da história, eu não sei o quanto está pacificado também, né, Raia, mas a história do drone, quando surgiu, né? O drone. Que aí deu muito pano pra manga, né? Drone eu adoro. O Raia tem um texto excelente sobre drone. Não, muito legal. O drone, a grande situação, assim, eu não sei se amanhã eu vou falar do drone, pode ser que amanhã, mas eu sei que esse podcast vai ficar depois, mas vai ficar disponível lá para os sindicatos despachantes de São Paulo, pode ser que amanhã não, dia 27 eu venha falar do drone, mas se vocês olharem, sempre tem alguma coisa do drone lá na OAB e tudo. O drone, tudo começou, se eu não me engano, foi na Finlândia. Que eles têm Malditos finlandeses, né? Eles cara, têm. Não, pelo contrário. Tô brincando, coitado. Eles têm um congresso. Eles têm um congresso da Customs e eles chamaram o pessoal da OMA. E aí falou: olha, apareceu esse cara aqui, o que você acha da classificação? E aí, quando eles começaram, deram uma determinada classificação. E aí a pessoa da OMA falou assim: bem, mas isso aqui pode começar a mudar, isso aqui é uma evolução, vamos ver o que a gente faz. A história do drone também está no livro. É muito interessante porque assim. Se você fala para qualquer pessoa, fala assim, não, o drone, qual que é a característica essencial? A câmera. Você fala, não, mas não é a câmera. Não é a câmera. Só que assim, teve critérios que levou para a câmera. Quando você tem um drone para pulverização, teve critérios que levou para pulverização. E o artigo que você está falando, é o artigo que está lá no site da Raia, falando o camaleão é um drone, o drone é um camaleão, e está despontando justamente essas considerações. E aí é o que você está comentando. Tá, e como eu defino a característica essencial? Hoje está pacificado, vai lá criar uma posição lá específica e tudo, é muito mais tranquilo. Mas no passado não dava.
E a tendência é dos equipamentos virem assim. A tendência é vir assim. Claro. Uhum. E aí uma pequena mudança de software, muda o arquétipo, muda o equipamento. Exatamente. Então isso que é o grande detalhe. E aí o que eu penso assim, você não pode ficar na caixinha. Você tem que começar a ter ferramentas para você poder identificar e você ter um posicionamento. Tudo bem, vamos falar do Tomcat lá, lanterna e rádio. Mas tem que ter um posicionamento. Você ter alguma coisa fundamentado. Vamos supor que o engenheiro chegue lá e fale assim, não, primeiro eu tenho que ligar o rádio e depois eu consigo ligar a lanterna. Eu vou falar, a função principal é o rádio. Mas você tem que ter um posicionamento disso. E o drone é fantástico, O drone é muito legal. Deu uma bagunçada em tudo igual o smartwatch, né? Deu. E o smartwatch é interessantíssima a discussão deles, porque eles começaram assim, dentre as classificações que tinham, e aí, porque ele foi classificado no 8517 pelo Bluetooth, né? E aí eles começam a falar assim, lá na discussão deles. Tá, mas não pode pensar que é relógio. Não, ele falou assim, não pode pensar que é Bluetooth. Aí o cara falou assim, tá, mas eu vou colocar no relógio, mas o relógio não funciona. Aí o outro fala assim, não, mas você tem que analisar a mercadoria na forma que se encontra. Tá, mas a mercadoria na forma que se encontra tem que ser pareada. E eu não tô com o iPhone. Cara, assim é discussão filosófica. E aí, é mais ou menos aquela situação que a gente tem no meio jurídico, vamos se dizer assim, A ou B. Alguém vai ter que definir. Para mim é A e ponto final. E até hoje existe smartwatch que tem que estar pareado e tem smartwatch hoje que não precisa estar pareado. Só que então tá tudo no 8517. Pois é. Tem algumas coisas que mudaram, que até tem um amigo que falou, não, Raya, ele até é bem interessante, falou, não, Raya, o que... Porque assim, na época, isso eu posso dizer, lá no 90, quando tem os equipamentos e instrumentos, existe frequencímetro. Mas esse frequencímetro é um instrumento de eletrônica. E aí depois passou o nome do frequencímetro que mede frequência. Lá ele gera frequência, que ele mede frequência. E eles chamam de frequencímetro. Aí então o advogado fala, Raya, mas eu não entendo, para mim é frequencímetro. Eu falei, para mim não é frequencímetro. E aí você não tem. Esse é um dos pontos que comentaram lá entra lá no site da Raya, também tem uma carta, bem interessante isso. Tem uma carta falando do que poderia melhorar o sistema harmonizado. Eu pedi autorização para a OMA, a carta está lá no site em inglês, com todas as informações. Só que não tem verba. A gente está falando de verba? Não tem verba para evoluir, pelo menos não tinha. Depois de um ano eu perguntei, falei, e aí? Não tem. A propósito disso, né, pelo que a gente consegue perceber, aqui é uma visão mais... enquanto organização internacional, nas relações internacionais, muitos dos alunos que chegam no nosso curso, por exemplo, eles já ouviram falar da OMC, da OMS, mas não ouviram falar da OMA. Se eles não vêm do mercado, do métier, eles não têm essa ideia, né? Só um parênteses. Se você for no YouTube agora colocar a Organização Mundial das Aduanas, da alfândega, é só vídeo do Raya que tem no YouTube. Não tem. E aí ele começa a entregar o MC. Yes! Tô fazendo certo! Yes! Mas nós vamos tirar com esse podcast. Pioneiro. Mas tu tá aqui, então tá tudo bem. Então, de certa Vai forma, continuar até- aparecendo o Raya ainda. Mas sabe por quê que, assim, quando eu fui, a primeira vez para mim foi tão prazeroso que, assim, eu aproveitei o curso, mas tá lá... eu caralho, até né? brinco, que Porra, nem... muito legal, eu fui quero numa- conhecer lá. Fui numa empresa ontem e aí eu falei, eu tô na Disneylândia, só vim equipamento. É que nem uma vez eu fui conferir uma carga, cara, eu nunca tinha visto, era um chassis especial. Eu falei, meu, que coisa linda. Aí o despachante parou, olhou, falou, você tá bem? Tá tudo... Eu falei, não, tô legal, mas eu nunca tinha visto aquele equipamento aqui. Aham. E a mesma coisa lá. Então o que acaba acontecendo? Claro, né? Eles falavam assim, olha, proibido filmar. E o Raya filmando lá. Lá, filmando. Olha, vocês não podem bater foto. E aí eu coloquei alguns vídeos mostrando como é. Você vê o auditório, você vê... E eu nem sabia fazer direito lá. Foi a primeira vez que eu comecei a fazer alguma coisa, mas é o que você falou. O pessoal não tem o conhecimento. O pessoal que às vezes também... Porque não chega. Não chega. E Daniel, desculpa te interromper. Não, mas é que o meu ponto era esse, né? Porque é uma organização subfinanciada e desprestigiada no arcabouço de todas as organizações internacionais. E um ponto que pavimentaria
e aceleraria muito mais os caminhos do comércio exterior e a dinâmica do comércio global, que é fundamental para a vida dos países. Sim. Mas me parece que ainda, numa visão política e analítica das relações internacionais, a OMA é vista ainda como uma espécie de braço, um espaço da OMC. A OMC é a grande protagonista e a OMA pega carona na agenda da OMC muitas vezes. Por exemplo, né? A OMA não faz parte da OMC, ela é independente. Ela é uma organização independente. Ok. Mas ela pega carona por quê? Porque quando se estipula, por exemplo, se estipulava, né? A gente teve um refluxo nisso recentemente, mas todas as rodadas de liberalização comercial, rodada de Tóquio, rodada do Uruguai, rodada Doha, todas aquelas que foram vindo de quando a gente ainda tinha o GATT, né? Não era o OMC. Uhum. Então tinha um acordo geral de tarifas comerciais e aí vira a OMC em 95, na última reunião da rodada do Uruguai. 2001 começa a rodada Doha, de liberalização do comércio internacional. Houve uma entrada forte da OMA desde 2001 na tentativa de viabilizar as boas práticas de comércio internacional, desburocratizar, facilitar. E era um momento em que a gente tinha, ainda tem, mas o grau de revolução tecnológica era muito acentuado, tanto do ponto de vista logístico, quanto do ponto de vista dos pagamentos internacionais. Uhum. Então, tudo isso viabiliza um fluxo muito mais rápido de comércio exterior, né? Se você estava falando da comunicação via telefone celular, né? Vamos pensar o que era pagar um frete em 89, né? Com um sistema harmonizado, e o que é pagar um frete hoje, né? Fazer uma transferência internacional, se for o caso, por exemplo. Então, tudo isso ajuda a acelerar o processo. Mas quando interrompe a rodada Doha, a última reunião foi em 2008, depois não se conseguiu recuperar uma agenda de fato evolutiva, porque a história da crise de 2008, os países se fecham muito mais nas suas redomas, os graus de protecionismo no mercado mundial aumentam, e aí você tem um refluxo nessa agenda que facilitava o comércio internacional entre os países. Então, pegando esse contexto, isso também prejudica o fato da OMA poder ter estrutura, organizar o processo, dar mais dinâmica e fazer avançar o comércio exterior, né? Mas Excelente. existe alguma coisa, agora já não sei porque eu leio tanta coisa, só que depois eu não lembro, mas existe alguma coisa que eles estão querendo colocar a OMA ou fortalecer a OMA com relação a isso. Eu não sei se foi num jornal lá da União Europeia ou alguma coisa que aconteceu que eles estão pensando em fazer. Só que assim, né? Pensando, espero a gente estar vivo, né? Pra gente saber disso, né? Tem uma filial da OMA no Brasil, alguma coisa assim? Ou algum representante? Desconheço. Eu sei assim que quem representa o Brasil na OMA é uma pessoa da Receita Federal, lá do Seclan. Ah, legal. Que E tem algum brasileiro lá na OMA? Vários. Que assim, Vários. trabalha na OMA? Na OMA tem Putz, a cara. Cláudia, se eu não me engano. Não. A Cláudia Navarro é a chefe do Seclan, ela que representa o Brasil na OMA. Ó, já considere-se convidado, se vocês estiverem assistindo, venha uma hora por aqui comparecer que vai ser muito legal. Ia ser sensacional falar com eles. E tem uma outra pessoa, Yara. A Yara é uma pessoa que tá trabalhando na OMA. Pô, que legal, hein? Aí, ó, boas vagas para relações internacionais, né, Sem cara? dúvida, sem dúvida. Só que muito. são... Esquece ser diplomata, é funcionários- muito difícil, gente. Vamos trabalhar na OMA, cara. Mas são- Sabe aí, o que é mais difícil, meu Deus do céu? Só que são da Receita, né? São funcionários Ah, da da Receita Receita. Federal e... Mas é mais fácil trabalhar na Receita do que ser diplomata. E aí, pra chegar na OMA? Trabalhar na Receita, mas pra chegar na OMA. Um problema de cada vez. Aqui no Brasil, né, a OMA tem vinculação com o Ministério das Relações Exteriores e com a Receita Federal, né? São as duas instituições vinculadas. Então, são dois caminhos em que poderia-se, né, pleitear alguma participação. Gente, Como órgão, trabalhando. como pessoa destacada para o órgão ou como alguém enviado, emissário para algum ponto específico a ser discutido da política comercial, né? Então por tá, se exemplo. tu quer trabalhar na OMA, então na OMA tu primeiro tem que passar no concurso da Receita Federal. É isso? Para ser indicado como brasileiro, porque as organizações internacionais, elas têm também as suas formas de contratação, os seus processos seletivos à parte, né? Aham. Mas aí você não poderia colocar no LinkedIn, estou servindo ao governo brasileiro, né? Você estaria indo, né, como um funcionário da OMA, como um processo seletivo, num concurso público internacional, entre aspas, aqui, né? Aí é irrelevante você ser brasileiro ou de qualquer outra Exato. Em tese, nação. né? Em tese, né?